Bem, eu quero ler com você então a palavra de Deus. Gênesis capítulo 40, versículo 14, 15, 23. Gênesis 41, versículo 1 e versículo 9. Eu vou ler assim intercalado, mas eu quero que você, se puder aí, telespectador, prestar atenção. Você, querido, que quer ser ministrado pela palavra de Deus, eu tenho muita convicção no Espírito de que esta palavra é uma palavra que Deus preparou para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Gênesis 40, versículo 14, diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Verso 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Verso 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gênesis 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Verso 9. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Para você entender por que esses versículos e o que nós vamos tratar, eu quero lhe contar rapidamente um pouco da história do que acontece com José. José é aquele filho rejeitado pelos seus irmãos, que é lançado numa cova. Queriam matar José, mas na verdade lançaram ele num poço, uma cova, e deixaram ele ali para morrer. Passando ali uma caravana, pegaram José, levam José para vender como escravo. Ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e ali ele começa a trabalhar como mordomo, e tudo que ele faz prospera, abençoa, cresce. A mulher de Potifar olhou certamente que José devia ser um rapaz de boa aparência, e deseja deitar-se com ele. Ele se nega a fazer isso por temor a Deus, e a mulher inventa uma calúnia, e nessa calúnia ela diz que José tenta abusar dela, e imediatamente José é preso, jogado na cadeia, e ali ele passa algum tempo. Mas José é um homem temente a Deus, mesmo na cadeia continua servindo a Deus com toda a sua dedicação, com todo o seu amor. Interessante é que enquanto José está na cadeia, Deus é com ele do mesmo jeito, porque ele é fiel a Deus. E ele vai então trabalhando esse tempo, servindo a Deus ali, fazendo, mesmo na prisão, sendo um diferencial, com capricho, com zelo. E José se destaca no meio dos demais, e logo José é tido como uma pessoa respeitável no meio dos demais presos. Mas certa noite, um copeiro tem um sonho, e nesse sonho ele fala a respeito do sonho que tem, e José diz: eu tenho a interpretação desse sonho. Você será restituído dentro de 3 dias na sua função, e você vai voltar a ter o mesmo cargo que tinha antes. O padeiro que está ali diz: eu também tive um sonho. Fala de 3 cestos e tal, e conta o sonho para José. E José disse: dentro de 3 dias, na verdade, a sua cabeça será cortada, e os corvos, eles irão comer a sua cabeça. E conforme a palavra que José está liberando ali, acontece. É incrível. Nos 3 dias que ocorre isso, aquele sonho interpretado, ele acontece. E nós vemos aqui na Bíblia que conforme a palavra de José, a interpretação, tudo ocorreu. Mas José diz assim para o copeiro, diz: olha, quando você estiver na presença lá de Faraó, você não se esqueça de mim, porque eu sei que vai se cumprir isso, e quando você chegar lá, não se esqueça de mim, me tire desse lugar, não é fácil, cara. E José ainda diz: olha, eu não devia estar aqui por causa da calúnia que me fizeram, eu não devo nada, eu não tenho nenhum problema com erro, com engano, com mentira. E simplesmente José, naquela situação, pede para o copeiro lembrar dele. O que acontece? O texto diz que por 2 anos completos, o copeiro estava na prisão, vai para a presença de Faraó e volta a servir Faraó conforme a interpretação do sonho de José. E ele se esquece. Não é estranho isso?
Ele se esqueceu que foi livre da cadeia segundo a revelação que Deus deu a um homem de Deus que estava na prisão. Tem muita coisa aqui para falar a respeito disso. Mas ele vai e esqueceu-se. Por 2 anos, somente depois de 2 anos, quando Faraó tem um sonho, e o sonho de Faraó é sobre as vacas gordas, depois as vacas magras que saem do rio e comem as vacas gordas, depois ele fala das espigas, as espigas bonitas, viçosas, e as espigas feias e ruins vão e devoram as espigas gordas também. E José diz para o Faraó, isso tudo é um sonho só, é uma coisa só, vai acontecer 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e enfim José dá um conselho para Faraó, se você quiser se livrar da dificuldade dos anos de falta, você deve proceder da seguinte maneira, coloque um governador e esse homem vai administrar, vai guardar a 5ª parte, e na 5ª parte viverão os 7 anos de escassez com a 5ª parte que foi guardada nos 7 anos de abundância. Foi exatamente isso que acontece. E Faraó vira para José e fala assim, você é esse homem e eu vou te colocar como governador do Egito. E sobre o Egito, somente a questão do trono, o resto, ninguém pode mandar mais no Egito do que você e depois somente eu. E assim José é colocado em uma situação de governo, de eminência, de honra, de prosperidade, de bênção, porque Deus era com ele. Mas o que me chama a atenção, e é isso que eu quero voltar no texto, a narrativa dessa história é tão poderosa e tão abençoadora, ela tem um segredo aqui tremendo, e que nós precisamos, com certeza, considerar na nossa vida. José passa por um momento de muita dificuldade, de calúnia, injustamente preso, mas permanece na presença de Deus. E ele faz questão de dizer para o copeiro, olha, eu estou aqui, mas eu não fiz nada. Eu estou aqui neste lugar preso sem dever. Eu estou passando por essa tribulação, por essa prova, por esse momento difícil, prisioneiro, mas eu não devo nada. Eu estou tranquilamente com a consciência limpa. E ele entende ainda que depois dessa conversa, mais 2 anos fica ali, como que o tempo da bênção, como que o tempo do milagre, como que o tempo da resposta de Deus estivesse ali sendo retardado. E muitas vezes nós temos a mania de dizer, Deus, eu quero sair dessa luta, dessa prova, o Senhor esqueceu-se de mim. O pedido de José, não esqueça de mim, copeiro. Mas o copeiro estava sendo usado por Deus para que no tempo certo, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o plano e o projeto de Deus, que no tempo certo as coisas iriam acontecer segundo o planejamento de Deus. Muitas vezes a nossa bênção não chegou ainda, porque Deus está retardando alguma coisa para nos colocar no lugar certo, na hora certa. Ontem nós lemos aqui sobre Jó, que Jó diz no capítulo 42, no capítulo 24, se eu me adiantar, o Senhor não está ali, se eu atrasar, o Senhor também não está ali. Deus tem o tempo certo para a nossa vida, para a nossa bênção, para o nosso milagre. O que precisamos aprender é aprender a permanecer na presença de Deus, permanecer buscando a Deus. O segredo aqui é permanecer, perseverança, continuidade, domínio próprio, é estar firme na presença de Deus, porque o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, Deus irá nos conduzir. Nós não podemos atrapalhar o processo e nem querer dar uma mãozinha para Deus, como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Com toda tranquilidade, eu posso lhe afirmar que se José tivesse se precipitado, querendo forçar a situação para sair do seu cativeiro, porque de vez em quando nós estamos em prisões, eu quero dizer prisões, situações que a gente não sabe como sair dela, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo algo. O que nós precisamos é permanecer na presença dEle, porque Ele com certeza virá para nos abençoar, para tirar-nos desta prisão e nos colocar no lugar de vitória, de bênção, um lugar em que nós seremos honrados e abençoados por Deus. Você pode esperar um pouco mais? Pode. Você pode permanecer um pouco mais firme em Deus, não desista, não volte atrás, seja perseverante.
Tenha domínio próprio agora. Não vá pelas suas emoções. Fique firme. Deus está providenciando um copeiro para tirar você de onde você está. Deus está providenciando um agir sobrenatural para que aquilo venha na sua vida no tempo certo, da maneira certa, na hora certa. Deus está nos abençoando. Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que Deus tem controle de toda a situação. Ele te ama, Ele cuida da sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero orar pelo nosso telespectador nesse momento e pedir que o Senhor o abençoe. Que dê a ele, Senhor, um pouco mais de tranquilidade, de paciência, que possa se acalmar em nome de Jesus e que possa esperar no Senhor, porque o milagre, a bênção já está chegando em nome de Jesus. Amém. Querido telespectador, muito obrigado porque você está aí ouvindo a palavra. Eu quero desejar a você um bom dia, um restante de dia abençoado, cheio da presença de Deus. Fique firme, pense nessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos